Primeira aula aí, o que a Bíblia diz sobre Satanás e os demônios. Amados, deixa eu introduzir essa sequência que a gente está começando hoje da seguinte forma. Então eu peço aos irmãos para prestarem muita atenção nisso. Hoje nas nossas igrejas, na igreja evangélica brasileira, nós temos dois extremos quando a gente fala de Satanás e os demônios. Tem aquelas igrejas que você provavelmente já conheceu, talvez alguns de vocês já tiveram alguma experiência negativa relacionada a alguma igreja assim. Igrejas onde tudo é demônio. Já conheceu alguma igreja assim? O pregador, tudo é demônio. Espirrou é demônio, enfim, tudo é demônio. O outro extremo são aquelas igrejas que parece que Satanás e os demônios nem existem. Não é dito, o povo não é ensinado, não se fala sobre isso, é um assunto que não existe ali. A proposta dentro dessas lições aqui é a gente andar no equilíbrio da palavra. Ou seja, Satanás e os demônios existem sim ou não? Sim. Nós precisamos ter medo deles, sim ou não? Não. Nós temos autoridade sobre eles no nome de Jesus, sim ou não? Sim. Ok, pronto. Esse é o equilíbrio. Eles existem, nós não ignoramos, mas nós também não temos medo, porque sabemos que sobre eles nós estamos numa posição de vitória. Amém? Bom, isso era uma parte do esclarecimento. A outra parte, vamos lá em Deuteronômio capítulo 29. E Deuteronômio capítulo 29, eu vou ler agora, muito mais pensando no final, na hora das perguntas, porque eu, estudando isso aqui, esse tema, eu comecei a ficar um certo preocupado com os 30 minutos finais. Eu falei assim, gente, as perguntas prometem. Mas olha lá, Deuteronômio capítulo 29, o versículo 29. A primeira parte de Deuteronômio capítulo 29, o versículo 29. Diz assim: as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Porém, as são para quem? Isso, para nós e os nossos filhos. Amado, então preste atenção aqui. Olha aqui para mim, por favor. Nós vamos estudar, e por favor, na hora que vocês forem fazer perguntas, lembre disso. Tá? Nós vamos estudar o que a Bíblia revela sobre Satanás e os demônios. O que a Bíblia não revela, não tem como a gente saber. E se a Bíblia não revela e não tem como a gente saber, por favor, pare de ficar preocupado com isso. É a mesma coisa assim, o crente ficar preocupado se Adão e Eva tinham umbigo ou não. Gente, qual é a diferença se eles tinham ou não? Sério mesmo, gente, qual é a diferença para a sua vida, para a minha vida, se Adão e Eva tinham umbigo ou não, gente? Nenhum. Então, para que ficar preocupado com isso? Então, se preocupe ou queira saber o que está revelado. Né? O que está revelado. O que está encoberto é para o Senhor. O que está revelado é para nós. Então, nós vamos caminhar. Por exemplo, eu não sei, quando você vai vendo, muito quem trabalha nessa questão de libertação, de expulsão de demônios, eu não gosto de usar esse termo libertação, porque eu entendo que eu também trabalho muito libertação, só que eu trabalho com o ensino da palavra, porque conhecereis a verdade. Você vai poder notar, amado, que aqui em nosso meio, dificilmente alguém vai ficar endemoniado, no público, assim, nos cultos.
Você vai notar que em nosso meio dificilmente vai acontecer possessão demoníaca. Por quê? Porque quando você está num lugar, numa igreja, aonde as pessoas são ensinadas a palavra e ficar firme na palavra, a própria palavra, o próprio processo de renovação da mente, esse próprio processo já dá conta de fazer o demônio sair. Amém. O contrário também é verdade. Quando você não está dentro de um processo de renovação da mente, a sua mente não renovada é uma porta de entrada para demônios oprimir a sua vida. Mas a gente vai tratar isso mais lá para frente. Vamos entrar aí na introdução. Eu queria só esclarecer então, ó, de novo. Nós vamos tratar o que a Bíblia diz sobre demônios. O que não está revelado, eu vou dizer para vocês, irmãos, não está revelado, então eu não posso responder. A demonologia cristã é o estudo do que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina. Faz um círculo aí em cima dessa expressão. A Bíblia ensina, ou seja, é onde eu e você vamos nos deter. Nós vamos nos deter no que a Bíblia ensina. No demais, amado, é especulação, é conteúdo de livro de batalha espiritual e não nos interessa. Se a Bíblia ensina, ótimo, gente. Se a Bíblia não ensina, a gente não vamos nem dar atenção. Nós vamos nos deter o que a Bíblia ensina sobre demônios, o que eles são, como nos atacam. Isso é algo importante você entender. Satanás e os seus demônios são anjos caídos, ou seja, verdadeiros seres pessoais que eles estão contra Deus, contra os anjos de Deus e contra nós, a humanidade. Bom, então, uma das coisas que você tem que saber: Satanás, demônios são os seus inimigos e estão contra você. Agora, amado, faz uma gentileza para mim. Vamos lá em Apocalipse. Apocalipse. Nós vamos ter ali a carta às 7 igrejas. E tem uma parte ali que eu quero destacar para você. Apocalipse capítulo 2, o versículo 24. Apocalipse. Quem está chegando agora aí, se tiver sem revista, levanta a mão. Porque eu acredito que ainda tem algumas revistas. O Marcelo está ali. Bom, se você não tem a revista que nós estamos estudando, por favor, só levantar a mão que o Marcelo vai levar para você. Apocalipse capítulo 2, o versículo 24. Jesus está falando ali à igreja de Tiatira. E ele está, Apocalipse, ele está fazendo nessas 7 cartas, ele está elogiando as igrejas por qualidades, mas também está corrigindo a igreja. Amados, alguns momentos nós precisamos, porque nós estamos vivendo dentro de um contexto, principalmente nessa questão de demônios, de Satanás, aonde há muita coisa sendo dita pelas igrejas e muitas coisas que botam medo, pressão na vida das pessoas. Muitos pastores, eles usam o medo para prender os seus membros na igreja e ameaçam essas pessoas com supostas maldições que Satanás e os demônios iriam, por exemplo, se você sair dessa igreja, você vai estar dando uma brecha para o inimigo. Coisa parecida. Agora, isso é um lado do erro. O outro lado, e por isso essas lições, é o que é chamado do movimento de batalha espiritual. É muito provável que você já tenha tido algum contato com esse movimento de batalha espiritual, aonde existem nas livrarias evangélicas muitos livros ensinando para você, né, sobre batalha espiritual, táticas de guerra, mapeamento espiritual, espíritos territoriais. Me ajuda aí, vocês sabem, me ajuda aí, se eu estou esquecendo alguma coisa. Enfim,
Tem um livro, amados. Eu vou citando, porque talvez vocês já tenham lido, talvez não tenham lido, até eu citando, vai dar até curiosidade. Amado, deixa eu dar para você, eu não vou trabalhar com ameaça. Eu acho que para vocês é melhor você não ler. Eu já li esses tipos de livros que trouxeram muita confusão na minha fé, no meu entendimento. A minha sugestão é que você não leia, mas se de tudo, mas você é livre para ir lá comprar e ler, tá bom? Mas minha sugestão é para que você não leia. Mas, por exemplo, existe um livro de uma autora chamada Rebecca Brown, é um livro de batalha espiritual, chamado Ele Veio para Libertar os Cativos. No início desse livro, a parte introdutória, ela já começa, olha, cuidado, porque a partir do momento que você começa a ler esse livro, cuidado, porque Satanás vai fazer de tudo para você não ler esse livro, cuidado com a opressão maligna, com os ataques do diabo. Amado, se tem algum livro que o diabo não quer que você leia, é esse aqui, ó. O resto é o resto, gente. Então, esse estudo surgiu muito mais com a ideia de trazer correção nessa área da igreja brasileira chamada batalha espiritual. E Apocalipse, Jesus está corrigindo a igreja de Tiatira. E no versículo 24, diz assim, ele está falando com a igreja e fala assim: mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina. Faz uma pausa aqui. De vez em quando a gente ouve dizer assim, pastor, mas isso aí é só uma questão doutrinária. Como se questão doutrinária não fosse importante. Queridos, deixa eu falar algo para você. Você tem que saber por que você é membro dessa igreja e não de outra. Por que você é de uma igreja batista e não da presbiteriana, e não da metodista e qualquer outra? Por que você é de uma igreja renovada e não de uma igreja tradicional? Se você não sabe, é por causa de questões doutrinárias. Existem doutrinas que nós cremos que os outros grupos creem diferente. Por exemplo, nós cremos, talvez você não saiba, mas é importante que você saiba, nós cremos nessa igreja numa doutrina que para nós é muito importante, o batismo do Espírito Santo. Nós cremos nisso. Nós cremos nos dons, na atualidade dos dons espirituais. Tem outras denominações que não creem. Nós não cremos e não vamos praticar aqui batalha espiritual. Mas tem outras denominações, outras igrejas, que o foco deles é batalha espiritual. Então, querido, você tem que saber responder por que você é dessa igreja. Deixa eu perguntar, vem cá, mas o que a sua igreja crê? Sabe que eu não sei? Então você está lá porque, não sei, porque ela tem ar-condicionado. Uma vez por mês lá tem bolo de graça. Riram, mas a risada foi meio assim. Num primeiro momento, gente, deixa eu dizer para vocês, num primeiro momento, hoje, atualmente as pessoas não escolhem mais igreja por aquilo que elas ensinam. A maioria das pessoas escolhe igreja mais ou menos assim, se tem um bom grupo de louvor, se tem um bom ministério infantil. Bom, elas veem alguma coisa que tem ali naquela igreja. Bom, eu gostei. Essa igreja, amado, deixa eu dizer para você, seja aqui, se algum dia você mudar de cidade, ou se algum dia você entender que você não tem que mais ser dessa igreja, querer ser... Pastor, o que tem que determinar a escolha de uma igreja? O que é ensinado naquele lugar. Nem tudo que está escrito que é a igreja evangélica, nem tudo que tem sido chamado de pastor, nem tudo que tem sido ensinado como sendo palavra de Deus, de fato está em linha com a palavra. Amado, e para Jesus isso é muito importante. A doutrina é algo muito importante.
Jesus advertiu os discípulos para que eles não se deixassem contaminar pela doutrina dos fariseus. Existem doutrinas que podem contaminar você. Existem doutrinas que podem tirar você do caminho da fé. Existem pregadores da rádio e da TV que podem confundir o que você crê. E às vezes, amados, isso acontece. Eu ensino uma coisa aqui, a pessoa vai para casa, ouve um pregador lá não sei da onde. Fica, pastor, mas o pregador de não sei aonde falou isso e aquilo. Eu falei, meu querido, mas o que a Bíblia está dizendo? Vamos lá, Apocalipse, eu não terminei de ler o texto, versículo 24. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, todos quantos não têm esta doutrina, e não, agora olha só, e não conheceram, como dizem, completa para mim, gente. Amado, Jesus está elogiando, vocês que não se misturaram com essa doutrina, e que não conhecem o que estão chamando aí das profundezas de Satanás. O que é essas profundezas de Satanás? Era o povo da igreja de Tiatira que entendia tudo de demônio, entendia tudo do diabo, entendia tudo de batalha espiritual. Esse negócio de batalha espiritual, irmãos, Eu quero lá conhecer as profundezas do diabo, amado. Eu quero conhecer as profundezas de Deus. Então, por favor, marca aí, vai no círculo, seta, no versículo 24, nessa expressão, as profundezas de Satanás. Porque esse movimento de batalha espiritual afirma conhecer coisas que a Bíblia não revela, gente. E é interessante, querido, vamos lá comigo, quando vocês puderem fazer uma leitura de 1ª e 2ª Timóteo e Tito também, você vai perceber, vamos lá em 1 Timóteo, eu não vou ler nenhum texto específico, eu só quero atentar você aqui para algumas coisas. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Só estou introduzindo, tá, gente? Porque é importante a gente introduzir isso. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Olha só o que diz. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Havia um grupo que estava ensinando uma doutrina errada. Paulo orienta Timóteo. Timóteo, dá uma advertência para esse povo aí. Então você vai ver que doutrina é algo muito importante. Antigamente, a gente tinha, eu não sei se nas igrejas que os irmãos congregavam, tinham isso, mas na igreja que eu congregava tinha, chamado o culto de doutrina. Quem tinha isso? Quem na igreja? Levanta a mão aí. Poucos. Era um culto específico, aonde o pastor ensinava as doutrinas da igreja. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3. Então quando você procura dizer assim, doutrina é algo muito importante. Doutrina é algo muito importante. Mais forte, diga, doutrina é algo muito importante. Doutrina é algo muito importante. Agora, mais forte ainda, diga assim, eu preciso conhecer as doutrinas que a minha igreja crê. Amado, deixa eu falar uma coisa assim, não é, eu não estou puxando a orelha, mas é só usando de ilustração. Nunca, se alguém fez o que eu falar, eu falo, por favor, levanta a mão e fala, pastor, eu fiz, pelo que eu estou lembrando, não. Nunca, nenhum de vocês que estão aqui, se tornaram membros desta igreja, em nenhum momento vieram até mim e falaram assim, pastor, o que essa igreja crê? Vocês se tornaram membros, vocês gostaram de mim, gostaram dos irmãos, gostaram da igreja. Mas a doutrina é algo importante para você estar numa igreja. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 diz assim: se alguém ensina alguma outra,
e se não conforme com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a que é segundo a piedade, olha só, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas e palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento, privados de verdade, cuidando que a piedade seja segundo o ganho. O que você tem que fazer? Aparta-te dos... Você tem que se afastar das pessoas que ensinam doutrinas erradas. Você sabe na prática o que significa se apartar? Pare de comprar os livros dele. Pare de ouvir as pregações dele. Vocês estão entendendo, gente? Por isso que a gente tem indicado livros, literaturas para vocês aqui, que estão em linha com a palavra, que estão em linha com a doutrina que é ensinado aqui. Porque, amado, se qualquer pessoa, amado, qualquer um líder, obreiro, qualquer membro desta igreja, começar a difundir alguma doutrina que não está em linha com a palavra, que não está em linha com o que nós cremos aqui, querido, você vai ser corrigido. Porque duas doutrinas no mesmo lugar vai causar problema, vai causar divisão, vai causar tumulto. Então, eu quis mostrar para os irmãos que doutrina é algo muito importante, é algo extremamente importante para o bom andamento da igreja. Outro texto que vai falar um pouquinho aqui sobre doutrina também é 1 Timóteo capítulo 4. Então, eu estou mostrando para os irmãos que não é só uma questão, como eu já ouvi muito argumento, pastor, mas isso é só uma questão de diferença de doutrina. E as pessoas, quando elas falam isso, elas estão dizendo que doutrina não é algo importante. Amado, doutrina é algo muito importante. É importante, meu querido, que você saiba o que essa igreja crê, até para você se perguntar e se responder se você concorda. Quem está entendendo aí? Olha para o teu irmão e fala assim, o pastor está apertando o cinto hoje. Tomara que ao conhecer a doutrina da igreja, todos decidam ficar aqui mais tempo, tá, amado? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão. Todo mundo sabe o que é apostatar? Todo mundo sabe. Apostatar é se desviar. Mas não é se desviar no sentido que a gente está falando, que a gente fala, o João está desviado. O João às vezes está desviado, mas você chegar lá para o João, pastor, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu tenho que voltar, pastor, olha, minha consciência. Não é nesse sentido. O apóstata, ele não sabe que está desviado. Porque às vezes a pessoa pode estar dentro da igreja desviada. Por quê? Porque crê na coisa errada. Mas vamos lá. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, graças a Deus que alguns, não são todos, dando ouvidos ao que, gente? E como é que isso pode acontecer? Amado, vamos supor que hoje à noite eu convido aqui para pregar um pai de santo, todo vestido de pai de santo, e vem aqui e, sei lá, me deu uma louca. Você vai ouvir o que ele vai falar? Não, você não vai ouvir. Vocês vão me tirar da igreja ou vocês vão sair. Então não é assim que a doutrina de demônios e espíritos enganadores entra. A doutrina de demônios, espíritos enganadores entram através de livros e pregadores que nós consideramos confiáveis homens e mulheres de Deus. E que começam a escrever baseados em revelações, em experiências que tiveram e que a gente acha fantástico demais, porque nós estamos procurando às vezes o espetacular e perdemos o sobrenatural. Aí essas doutrinas, elas vão entrando dentro da sua mente, consequentemente você fica tão impactado, indica o livro para outro irmão, que indica para outro irmão, e daqui a pouco tem um grupinho de gente naquela igreja, crendo naquelas coisas. Então cuidado, amado,
Cuidado para você não estar dando ouvido, né? Por exemplo, hoje em dia existem algumas doutrinas, deixa eu citar. Você pode ouvir sobre isso, que no final todos serão salvos. Isso é chamado de universalismo. O universalismo prega, independente se a pessoa aceitou Jesus ou não, né? Mas porque Deus é bom, porque Deus é amor. Então, como é que Deus, sendo amor e sendo bom, vai deixar que pecadores passem a eternidade no inferno? Se a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Aí a pessoa pega um monte de versículo bíblico, onde está escrito que Jesus é o Salvador de todos, né? E passa para você, e aí você fica um pouco sem saber como sair disso. Aí você pode começar a acreditar, ou que o sofrimento no inferno, ele não vai ser eterno, porque o universalismo se divide nessas duas linhas de pensamento, que o sofrimento no inferno vai ser temporário. E aí, amado, essas doutrinas vão entrando dentro da igreja, elas vão entrando dentro da sua mente, e vão desviando você da fé. Então, cuidado, amado, para que você não seja seduzido por espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E Paulo fala aqui, orientando a Timóteo, ele diz que isso é uma característica dos últimos tempos. Nós estamos nos últimos tempos. E com a proliferação de igreja evangélica, mano, porque antigamente você tinha igreja batista, Assembleia de Deus, presbiteriana e algumas poucas metodistas. Ou você era de uma dessas aqui. Havia um tempo em que a pessoa ou nascia ou se convertia na igreja batista e morria na igreja batista, e aí delas fizesse uma visita na Assembleia de Deus. Eu já vi gente ser excluída por causa disso. Pastor, o irmão fulano tal fez uma visita domingo passado na Assembleia de Deus. Na próxima sessão, o bichinho rodava. Mas por quê? As pessoas hoje são mais fiéis a um time de futebol do que a sua igreja local. Elas não têm mais o apego à questão, peraí, eu estou nessa igreja aqui, amado, em nome de Jesus, você tem que saber, e por isso que a gente tem um domingo de manhã, porque domingo de manhã a gente trata isso. Você tem que saber o que essa igreja crê e o que nós ensinamos. Mas vamos lá, vamos avançar. A origem de Satanás e seus demônios. Item 1. A origem de Satanás ou Lúcifer. O nome Lúcifer puxa uma seta. Um dos significados é o que traz luz. Um dos significados do nome Lúcifer é esse. Ok? Então, nós vamos ver na Bíblia, primeiro, que Satanás, ele foi criado como anjo de luz, se rebelou, e nessa rebelião, ele caiu, né? E se tornou assim, a sua natureza se tornou corrompida, deixando de ser o que traz luz para ser Satanás, que é o adversário. Vamos ver alguns textos. Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, diz assim: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ele à luz, lhe tragasse o filho. Mais para frente, eu quero ter uma sequência de estudos só sobre o Apocalipse, porque é um livro que as pessoas têm muita dúvida. Mas esse texto aqui, o dragão, nós sabemos que é a figura para Satanás. A mulher aqui é a figura do povo de Deus, tanto na antiga aliança quanto na nova aliança, ok? E esse filho que ela está para trazer à luz é o próprio Jesus, quando Satanás vai tentar, através de Herodes, matar as crianças numa tentativa de matar Jesus. Bom, e ali diz que a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas dos céus.
No capítulo 12, versículo 9, diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, aqui a gente começa a ter o entendimento da origem de Satanás, que foi lançado. Satanás não foi criado como Satanás. Ele não foi criado diabo. Ele foi criado como um anjo de luz, Lúcifer, o anjo que traz luz. Agora, vamos ver lá no Antigo Testamento, Ezequiel. São os textos que vão trazer um pouco mais de explicação para nós. Agora, amado, deixa eu me explicar algo. Quando nós começamos a usar os textos proféticos do Antigo Testamento, exemplo, Isaías 53, ele tomou sobre si, papapá. Quando Isaías escreveu, ele não sabia que ele estava falando de Jesus. Isaías não sabia que ele estava falando de Jesus. Era um texto profético, né? Ele escreveu pelo menos 700 anos antes de Jesus. Então existem textos no Antigo Testamento que nós só podemos entendê-lo à luz do Novo Testamento. Porque o Novo Testamento vai trazer luz sobre essas passagens do Antigo. Então, Ezequiel capítulo 28, o versículo 12, diz assim, é uma lamentação sobre o rei de Tiro, ok? Mas é um texto profético. Então vamos lá, versículo 12, diz assim: filho do homem, levanta, uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Versículo 13, estavas no Éden, jardim de Deus. Será que literalmente o rei de Tiro estava lá no Éden? Não. Então Deus aqui é um texto profético. Ele está citando o rei de Tiro, que era rei daquele lugar, do natural, mas que por detrás dele havia um principado ali que reinava naquela região. A gente vai ver isso na aula que vem. A gente vai ver quando a gente vai falar sobre Daniel. Aí a gente vai tratar isso com mais profundidade. Mas aqui, então você vê, ele não está falando de um homem que era o rei de Tiro. Ele estava falando da realidade espiritual que estava por detrás do rei de Tiro. E ele começa, estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. Agora ele está descrevendo Lúcifer. Antes da queda. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. Eu acredito que é daqui que sai essa questão que Satanás era um músico no céu. A Bíblia fala sobre isso, mas não fala literalmente que ele era um músico no céu. Mas pela descrição é o que dá a entender. No dia em que foste criado. Ele foi criado. Mas como é que ele foi criado? Olha só, finalzinho do versículo 12. Cheio de sabedoria, perfeito em formosura. O diabo, quando criado como Lúcifer, foi criado cheio de sabedoria, foi criado no estado de perfeita formosura. Ele era coberto com pedras preciosas, ok? Versículo 14. Tu eras o quê? Querubim ungido. Então perceba que Satanás, vamos falar assim, Lúcifer, ele não era um anjinho qualquer. Ele tinha uma patente alta celestial. Ele era um querubim ungido. Alguns acreditam que depois do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ele era o próximo em hierarquia. Tu eras o querubim ungido para proteger. E te estabeleci no Monte Santo de Deus, estava. Agora olha só, no meio do quê? Completa, vai lá. No meio das pedras, o que ele fazia? Andava. Amado, já reparou, lendo isso aqui, que eu nunca tinha feito esse link, que os praticantes de macumba e essas coisas, eles têm um momento lá, que eles andam com o pé descalço no carvão, em meio às pedras afogueadas. Versículo 15. Perfeito era nos teus caminhos. Então Deus criou Lúcifer em qual condição? Perfeito. Agora veja, como é que a história estragou? Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Todos os seres que Deus criou com liberdade. E os anjos também, Satanás também. Versículo 16. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado para do monte de Deus, te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Isaías 14, versículo, vamos ler a partir do versículo 12. Isaías 14, a partir do versículo 12. Diz assim: como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Versículo 13. E tu dizias no teu coração, vamos ver o que Lúcifer dizia no coração dele: eu subirei ao céu acima das estrelas, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei na banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Então, nesses dois versículos, nessas duas passagens, nós temos essa descrição de Lúcifer antes dele ser expulso, cair do céu, tá? Então, ele tinha a possibilidade de fazer escolhas, e ele escolheu o quê? Ele quis ser mais do que Deus, né? Ele se exaltou pela sua própria beleza, o próprio interior dele se encheu de iniquidade, se encheu de vaidade, e ele exerceu a sua vontade para pecar contra Deus. E o próprio Jesus, em Lucas capítulo 10, o versículo 18, ele vai dizer assim: e se também Satanás... Não, perdão, eu que errei. Lucas 10, 18, eu abri Lucas 11. Lucas 10, 18, Jesus falou assim: disse, eu via Satanás como raio cair do céu. Então Jesus presenciou esse momento. Então aqui a gente teve a origem de Satanás e os demônios. Nessa tentativa, nessa rebelião de Satanás de subir ao trono de Deus, ele convenceu 1/3 dos anjos do céu para segui-lo. Agora, amado, deixa eu dizer algo para você. Se Satanás conseguiu convencer 1/3 dos anjos que viam Deus, deixa eu dizer algo para você: não subestime o poder de sedução e de engano do diabo. Por isso, fique firme na palavra. Você tem que conhecer a palavra. Sua mente tem que estar renovado com a palavra.
Só a palavra de Deus mantém eu e você num lugar de segurança. Amém? Bom, uma vez que Satanás cai, o caráter dele é modificado. Ele deixa de ser um anjo de luz, passa a estar em trevas. Agora, o caráter do diabo, nós vamos analisar através dos nomes que a Bíblia, eu coloquei alguns nomes aí para você, e nós vamos agora ler esses nomes que descrevem então a natureza de Satanás. Evangelho de João, capítulo 10, o versículo 10, é um texto conhecido, mas vamos ler ali. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Primeira coisa, do aspecto da natureza do diabo, é que o diabo é ladrão. E como ladrão, é ele, não é Deus, é ele, é o diabo que mata, é o diabo que rouba, é o diabo que destrói. Por favor, repete isso comigo, diga, é Satanás que é ladrão, não Deus. Diga assim, é Satanás que mata, que rouba e que destrói, e não Deus. Diga assim, Deus é bom. A natureza do diabo é destruidora. Ele é também o quê? Homicida, mentiroso. João capítulo 8, versículo 44. Diz assim, vós tende por pai, aqui é Jesus que está falando. Vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou o quê? Amado, uma pessoa, quando ela não se firma na verdade, é porque a mente dela está influenciada pelo diabo. Diga assim, eu estou firme na verdade. Por quê? Porque não há verdade nele. Não há verdade nele. Por isso, amado, quando uma pessoa vai expulsar demônios, ela não tem que ficar fazendo uma entrevista com o demônio, porque você não tem que confiar no que o demônio fala. Porque ele é o pai da mentira. Não há verdade nele. Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então ele é homicida, ele é mentiroso, ele não tem escrúpulos para mentir, para enganar, com a função de roubar, matar e destruir. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Apocalipse 12, versículo 10. Diz assim, eu ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora chegada está a salvação e a força do reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador do nosso irmão. Ele é o acusador. Amado, quando você acusa o seu irmão, você está fazendo o papel que o diabo exerce. O acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Versículo 9 também, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado diabo, Satanás, que engana todo mundo. Como é que ele engana? Ele vai seduzindo. 2 Coríntios 4, 4. 2 Coríntios 4. Pastor, se o diabo é que destrói e tudo mais, por que no Antigo Testamento a gente vê lá aqueles textos, Deus, né? E o pessoal falando que o mal e o bem vêm de Deus? Porque no Antigo Testamento eles não tinham conhecimento da pessoa, eles não sabiam que existia Satanás. Eles não sabiam, eles só vão ter esse conhecimento após o exílio na Babilônia. Antes disso, para eles, o mal e o bem vinham de Deus. Mas hoje nós sabemos que o mal não vem de Deus. Deus não causa o mal. No Antigo Testamento, eles afirmavam, como Jó falou, Deus deu, Deus tomou, aí fala, bendito. Aí os cretaiadas saem repetindo isso. Mas não sabem, e depois lá em Jó, no capítulo 42, Jó vai falar assim, eu falei de coisas que eu não sabia.
Agora, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora que eu te conheço de verdade, eu fico pensando, como que eu falei que Deus deu, Deus tomou? Amém. Aí os crentes atribuem a Deus a obra do diabo. Desculpa. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Para que ele cegou o entendimento dos incrédulos? Leia para mim, gente. Então, o incrédulo, amado, ele tem o entendimento dele certo. O incrédulo e o salvo que não tem a mente renovada. Os dois. Porque depois, antes, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, Paulo vai falar para a igreja, ó, eu queria falar com vocês como espirituais, mas não posso. Eu tenho que falar com vocês como carnais, como crianças em Cristo. Quando você não... Amado, quando a gente não faz isso, que nós estamos fazendo aqui, investir nessa reunião, escola bíblica, que é muito mais para a gente trazer renovação da mente, na vida dos irmãos, a gente não investir nisso aqui, a gente pode ter uma igreja cheia de crianças em Cristo. Como é que o diabo assumiu o domínio sobre o mundo? Então vamos lá em Gênesis. Vamos lá em Gênesis. Gênesis capítulo 1. Vamos ler versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Diz assim: disse Deus, façamos um homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança e... Fala forte. Agora, afirma assim comigo. Diga assim: Deus criou o homem. E estabeleceu o homem como dominador dessa terra. A Bíblia, a gente viu lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que Satanás é o Deus deste século, o Deus deste mundo. Mas Deus criou um homem para que o homem fosse o Deus deste século. Não no sentido de ser adorado, mas de ser o dominador. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, amado, Deus cria o mundo e estabelece o mundo como estabelece o dominador deste mundo, o homem. Agora entenda algo. Por que a gente vê na Bíblia Deus falando pouco? Porque Deus, ele é fiel à palavra dele. Quando Deus fala, Deus, ele se limita àquilo que ele falou. Então as pessoas falam, Deus é soberano. Deus é soberano, sim. Mas Deus, ele é tão soberano quanto a palavra dele. O que significa que uma vez que Deus fala, ele se limitou naquilo que ele falou, porque ele é fiel à sua palavra. Então quando Deus criou o homem, criou o mundo, criou o homem e falou assim, domine sobre isso. Então Deus ali, ele criou uma lei, a qual ele é fiel a essa lei. O domínio dessa terra pertence ao homem. Por isso que você precisa orar. Porque Deus só vai agir se os dominadores derem a ele a permissão para ele agir. E o que é a oração? A oração é você falando, Deus, olha só, Jesus ensinou, seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. Por isso que Jesus precisou, para salvar eu e você, vir na terra como homem. Porque ele precisava vir na condição daquele que tem o direito legal de dominar aqui na terra. Agora o diabo, amado, ele não veio no corpo de um homem. Ele veio no corpo de uma serpente. Serpente não tem direito legal nenhum de dominar essa terra. Mas por ele ser ladrão, ele enganou, seduziu e roubou aquilo que o Pai tinha dado para nós. Mas você pode se alegrar, Jesus veio e recuperou tudo de volta.
Mas a partir do momento em que Adão e Eva pecam, a partir daquele momento, aí eu deixei o texto está aí na revista, 5:12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então, quando o homem peca, agora algumas coisas acontecem. Primeiro, a natureza do homem se tornou semelhante à natureza agora de seu pai. Que agora, uma vez que o homem peca, desobedece a Deus, a vida espiritual, a vida de Deus nele é perdida, ele se torna um ser morto espiritualmente, e a morte espiritual é a natureza do diabo, porque a morte espiritual é a separação de Deus. E agora, amado, o diabo, ele passa a ter o domínio e o direito legal, mesmo que roubado, mas conseguiu, porque ele roubou isso do homem, ele passa a dominar essa terra. Agora, ele tem o direito, aqui nessa terra, de roubar, de matar e de destruir. E se você ver lá em Lucas, capítulo 4, vamos lá rapidinho, na tentação de Jesus, Lucas 4, o versículo 6, um dos aspectos, vamos ler o versículo 5 para a gente entender, e o 6 também. Lucas capítulo 4, versículo 5, versículo 6 diz assim: e o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. Todos os reinos, as riquezas, enfim, tudo isso. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória. Amado, em nome de Jesus, responda para mim. A glória e o poder deste mundo pertencem a quem? O diabo. O diabo. Ele tem o título de propriedade. Quando você fica buscando somente glória e poder deste reino, você está buscando coisas que estão na mão do diabo. Agora, faz uma pausa aqui, faz aqui, ó, deixa marcado aqui, rapidinho. Vai lá em Apocalipse, vai lá em Provérbios comigo, rapidinho. Deixa sua mão aí marcando aí. Vai lá em Provérbios, deixa eu só me localizar aqui. Provérbios capítulo 3, versículo 13. Vamos ler lá. Provérbios capítulo 3, versículo 13. Diz assim: bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire o conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria da prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo que pode desejar não se pode comparar a ela. Aumento de dias há na sua mão direita e na sua esquerda riqueza e honra, e os seus caminhos são caminhos de delícia, e todas as suas veredas paz. Versículo 18: árvore da vida. Amado, árvore da vida você só vai ver em 3 momentos na Bíblia. Primeiro, em Gênesis. Segundo, em Apocalipse. Terceiro, aqui. Árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos que retêm. A sabedoria de Deus na sua vida vai trazer o mesmo efeito que a árvore da vida poderia trazer lá em Gênesis, e vai trazer depois lá em Apocalipse. Isso é a nossa riqueza, isso é a nossa glória, isso é a nossa herança. Volta lá para Lucas, capítulo 4, versículo 6. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e essa glória, porque a mim foi entregue ou dado. Quem fez essa entrega? Deus? Quem fez? E dou a quem quer, ou seja, eu dou a quem quero, ou seja, eu tenho a posse sobre isso. Eu tenho domínio sobre isso. Você vai ver que Jesus não questionou ele. Não, você está mentindo. Porque se ele estivesse mentindo, então não seria tentação. E se Jesus não quisesse isso, também não seria tentação. Só é tentação porque Jesus queria. Irmão, segura essa aí. Tentação só é tentação porque você quer aquilo. Senão não é tentação. Agora lembra o texto que a gente leu lá em Apocalipse? Volta lá em Apocalipse no capítulo 12.
Versículo 10. E ouviu uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Amado, vai ter um momento que toda a glória, todo o poder dos reinos da terra voltarão para a mão do Senhor. Voltar. Por enquanto, ainda estão no diabo, ainda pertencem ao diabo. Porém, para nós que somos filhos de Deus, Satanás é o inimigo vencido. Amém. Nós temos autoridade sobre ele. E no nome de Jesus, aquilo que nos pertence, ele tem que fazer, ele tem que nos devolver. Organização do reino de Satanás. Satanás e os demônios estão em oposição a todos os propósitos de Deus. Satanás não é onisciente, marque isso, tá? Onisciente, onipresente e onipotente. Ou seja, Satanás não sabe de todas as coisas. Satanás não sabe o que você pensa. Ele não lê a sua mente. Amém. Ele tem o poder até de sugestionar. E pela tua reação ele sabe se pegou ou não pegou. Ele não é onipresente, ele não está em todos os lugares. E ele não tem todo o poder. Ele não é onipotente. Então, para conseguir levar avante as suas obras, ele trabalha por meio de uma organização hierárquica. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então aqui, nós no mundo ocidental, nós temos o hábito de fazer listas do maior para o menor, do mais importante para o menos importante. O mundo oriental, o pensamento oriental é o contrário. Eles começam do menos importante, do topo, para o mais importante. Então Paulo aqui está fazendo uma lista em termos de hierárquicos, da menor hierarquia para a maior hierarquia. Isso aí, amado, eu tenho indicado o livro dos irmãos lerem, esqueci de trazer hoje, A Autoridade do Crente, um livro de Kenneth Hagin. É um livro fininho, tá bom? Que tem. Nesse livro você vai ter um pouco mais esses detalhes explicados. Existe um outro livro, que é um livro mais grosso, e é um livro uma leitura um pouco mais, assim, vai exigir mais de você. É chamado A Igreja Triunfante. São 2 livros que você pode adquirir, ler. A Igreja Triunfante. Os 2 de autoria de Kenneth Hagin. E nesse livro, eu peguei isso desse livro, essa hierarquia. Então vamos lá, deixa eu só ler com os irmãos. Então, Paulo vai citar ali os principados. Principados é a classe mais baixa. Eles são governados e dominados por outras classes, pensam muito pouco por ele mesmo. Tá? As potestades é a próxima classe ou categoria. Eles são dominados, recebem as instruções dos príncipes das trevas deste século. Próximo, o príncipe das trevas deste século. A mais alta classe de demônios com os quais os crentes têm que lidar na terra. Bom, a gente é a primeira lição. Tem mais lições aí. Aí a gente vai entendendo mais. Hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa é a classe mais alta que existe nos lugares celestiais. Ok? Bom, perguntas sobre o que a gente estudou hoje.